tudo bem? Eu hoje estou aqui para falar de casos do Botafogo, outras histórias. Bem, eu me lembro, um dos dias mais angustiantes para mim com o Botafogo, mais decepcionante, foi em 1971, quando nós perdemos o campeonato para o Fluminense por 1-0, com um gol do Lula aos 43 minutos do segundo tempo. Vamos relembrar agora como é que foi a última vez em que Botafogo e Fluminense decidiram o título de campeonato estadual. Foi em 1971, faz muito tempo que esses dois gigantes do futebol carioca não decidem o título. E em 71, o Fluminense tinha a base do time campeão da Taça de Prata de 70 e o Botafogo era o chamado Selefogo, porque tinha muitos campeões do mundo. O Botafogo abriu uma larga vantagem, eram pontos corridos. Aí nas últimas 4 rodadas o time bobeou. Chegou ao último jogo precisando de um empate contra o Fluminense, mas o Fluminense venceu com um gol polêmico. E a gente mostra aqui a narração de Valdir Amaral, à época na Rádio Globo, narração, Redação AM, histórico aqui no Redação Sport TV. Vamos curtir. Entrou perigosamente, atenção, chuta Lula, é gol! Lula! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Estão desbraldadas as bandeiras tricolores! O Fluminense inaugura o marcador! É o gol do campeonato! O gol da decisão de 71! Lula! Aonde? É a camisa dele! Indivíduo competente, o Lula! Um gol na área Viana! Ilegal, a televisão vai mostrar! O Botafogo vinha numa campanha espetacular. Era conhecido como a Selefogo, pois tinha Carlos Alberto, Birajara goleiro, tinha Brito, Leônidas, Paulo Henrique, Ney Conceição, Zequinha, Jairzinho, Paulo César, Nilson Dias. Era uma Selefogo realmente. E nós vínhamos com 5 pontos na frente do Fluminense, faltando acho que uns 5 ou 6 jogos. Na época em que a vitória só valia 2 pontos e o empate 1. Bom, acabou que a arrogância do nosso time, de alguns jogadores, como o Carlos Alberto Torres, Paulo César, fez com que eles debochassem do adversário, comemorassem o título antes do tempo, dizendo que já estava no papo, e isso fez com que todo mundo se voltasse contra o Botafogo, inclusive a federação e os juízes. E o Botafogo teve uma sucessão de perdas de ponto. Ele perdeu ponto para o Flamengo, perdeu 2-0, empatou alguns jogos, mas o que mais influenciou foi um jogo com o Vasco antes, logo depois das declarações do Paulo César do Torres, de que o Botafogo era Selefogo e que já estava ganho. Nesse jogo, o Moisés, zagueiro do Vasco, acabou com o joelho do Jairzinho. O Jairzinho ficou até o fim do ano parado, operou menisco e tal, e saiu do campeonato. E o Jairzinho era o nosso craque decisivo, era o furacão da Copa, vinha acabando no campeonato junto com o Paulo César. Então ficou ali um time bom, mas sem o Jairzinho. Tem aqui uma narrativa do outro amigo lá do grupo do Botafogo, o Álvaro. Ele diz: em 71, acho que o que aconteceu foi mala branca. Eu lembro que o Botafogo tinha 3 jogos antes de jogar com o Fluminense e dependia de uma vitória e um empate para se tornar campeão de forma antecipada. E, no entanto, o Botafogo só conseguiu um empate e 2 derrotas. Os caras enfiaram a porrada no Botafogo sobre arbitragens tão desastrosas e desonestas quanto a do cara que apitou a decisão em 1971. Eu não recordo muito bem se foi Romualdo ou foi Marçal que apitou aquele jogo. Mesmo com todos o fracasso nesses 3 jogos, o Botafogo dependia de um empate para ser campeão com o Fluminense.
E o jogo ficou em empate até os 43 minutos do segundo tempo, quando houve um cruzamento na área do Botafogo e o jogador do Fluminense subiu junto com o Birajara, que era nosso goleiro, e saiu até uma foto no Jornal Globo, Jornal dos Esportes, no dia, na época. O Jornal dos Esportes era um que tinha as duas páginas de fora, a capa era cor de rosa, só as páginas de dentro que era branca. E aí saiu o retrato do jogador do Fluminense com os braços, dois braços esticados e as mãos espalmadas no peito do goleiro do Botafogo. Ele pulou para frente e caiu para trás. E a bola passou livre, caiu no pé, eu acho, de um cara que é artilheiro do Fluminense, chamava Flávio, se eu não me engano. Eu só tinha 12 anos na época, em 71. E aí ele fez o gol. Houve uma invasão do gramado, praticamente não teve mais jogo e o Fluminense foi campeão. Aconteceram duas coisas interessantes, além de toda a arbitragem pusilânime e desonesta que o Botafogo enfrenta desde aquela época nos campeonatos que joga aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente saiu da Pavuna para ir ao Maracanã. Acho que foram 10 pessoas, todo mundo amontoado numa caravan daquelas antigas. E na volta, todo mundo muito apertado. Eu estava sentado no colo do meu pai estava encostado na porta do lado direito. E aí, na hora de fechar a porta, para meu pai poder pegar a porta e puxar, eu apoiei a mão e esqueci a ponta do dedo polegar esquerdo na calha da porta. E meu pai bateu a porta, amassou meu dedo ficou fininho. Mas chegou a ficar igual papel, não, doeu muito. Então isso eu ainda me lembro com muita clareza. Na época fomos eu, meu pai e meu irmão, que já não estão mais entre a gente, não tiveram oportunidade de ver o Botafogo campeão da Libertadores da América. É uma pena mesmo. Mas eu tenho certeza que eles vibraram muito lá de cima, de onde puderam acompanhar. E teve outro lance que eu achei muito engraçado. O estádio estava muito cheio e tinha um japonês. Eu acho que o japonês devia ter 1,80 m de altura por 2,5 m de largura, que estava na frente da gente. Aí num dos lances que o Botafogo quase fez o gol, o povo fazia e ficava de pé, né? Aí o japonês levantou, fez junto com todo mundo, e uma rapaziada que estava do lado da gente, o cara pegou o cigarro e botou no lugar que o japonês estava sentado. Rapaz, quando ele ia sentar, meu pai chegou, segurou ele pelas costas. Calma, meu, desculpa aí. Aí segurou ele, tirou o cigarro aceso, caiu aqui, jogou lá de cima, sem se queimar. O japonês agradeceu muito. E eu fiquei pensando que se meu pai não tivesse reflexo, o que aquele japonês ia dar de porrada de todo mundo ali não estava no gibi. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E tem outra coisa, na conversa da gente, alguém falou que o Moisés quebrou o Jairzinho naquele campeonato. Eu tenho testemunha a dar sobre a defesa do Vasco. Na defesa do Vasco daquela época, o melhorzinho, o mais bonzinho era a Maníaco Homicida. A técnica deles, principal no campo, é enfiar porrada em todo mundo. Batiam até no pensamento do adversário. Ok. Valeu, Álvaro. Acabou que entramos no jogo com o Fluminense, no último jogo, 1 ponto na frente. Com o empate seríamos campeões. O Fluminense bateu muito, travou o nosso time. O Carlos Alberto saiu logo no início, machucado. E o time não jogou bem, sentiu, o Fluminense jogou bem. E aos 43 minutos, o Marco Antônio, na pequena área, num cruzamento do Oliveira, empurra o nosso goleiro Birajara. É flagrante, tem as fotos aí, ó. Ele empurrando na pequena área. Naquela época não podia tocar no goleiro na pequena área. E a bola sobrou pro Lula. O Lula mandou para dentro. O Fluminense aos 43 minutos fez o gol, o jogo acabava 45, não tinha esse negócio de desconto. E o Fluminense foi campeão.
E aquilo foi uma tristeza. E ficamos ali, eu fiquei sentado uns 10, 15 minutos ali naquela arquibancada de cimento, fria, sem falar nada, querendo entender como o Botafogo perdeu aquele título. Mas é assim, a arrogância às vezes leva a um time sobrepujar o outro na vontade. Que essa é uma história talvez triste, mas interessante. Eu gostaria de falar de outras recordações. Porém, como o tempo está um pouco longo, vamos deixar para o próximo programa. Se gostar, não esqueçam, aquele like. Não esqueçam de se inscrever no canal e continuar enviando seu material para este e-mail. Ok? Até o próximo programa. Tchau.